Opa! Fundos de investimento. O que é fundo de investimento, Kleber? Exatamente. Muita gente perguntou, ou eu mesmo criei essa expectativa quando falava que no Banco Inter tem fundos de investimento, dentro do C6 tem fundos de investimento, ou citando algum exemplo de fundos de investimento, eu não tinha dito para você, que é da minha audiência, o que são os fundos de investimento. Vamos lá saber então o que são fundos de investimento? Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Você pode ir na bolsa e comprar uma ação, você pode comprar o Tesouro, você pode comprar LCI, CDB, o que você quiser, mas você também pode investir através de fundos de investimento. Você coloca o seu dinheiro, você abre uma conta e coloca o seu dinheiro num fundo de investimento, seja num banco ou numa corretora, e o gestor desse fundo, a equipe de gestão desse fundo, aloca o seu dinheiro de acordo com a política de investimentos daquele fundo. Existem muitos tipos de fundos de investimento. E um fundo de investimento é como se fosse um condomínio. É como se fosse essa imagem que você está vendo aqui. Você é um condomínio e eu sou um cotista. Eu tenho um pedacinho de um fundo de investimento. Ele vai investir o meu dinheiro e eu tenho cotas, eu tenho um pedaço. E eu consigo acompanhar o rendimento dessas cotas. E quando eu vou investir num fundo de investimento, por exemplo, se você for na Modal, lá tem fundo de investimento. Se você for na XP, tem fundo de investimento. Quando você entra num fundo de investimento, é muito importante você verificar algumas informações. Taxa de administração. Todo fundo de investimento cobra de você uma taxa de administração. Busque investir em fundos que tenham a menor taxa de administração possível. Você está remunerando o fundo pelo trabalho dele. Alguns fundos mais agressivos têm uma taxa de performance e ele vai estabelecer um benchmark, ele vai estabelecer um parâmetro, o CDI, o Ibovespa, e acima daquele valor ele te cobra uma taxa de performance. O que ele ganhar a mais, ele divide um pedacinho com você. É lícito, é legal cobrar taxa de performance. Você só tem que ver se o fundo tem performance para isso. Quando você for investir num fundo de investimento, olha o prospecto, ou seja, olha todas as informações do fundo, quem que é o gestor, quem que é o administrador, quem é o custodiante, tem que ter lá uma empresa de auditoria independente. Tudo isso são funções segregadas, separadas num fundo de investimento. Eu, Kleber, invisto em alguns fundos de investimento, sim. Então eu coloco o dinheiro no fundo, vejo lá qual é o objetivo daquele fundo e o gestor do fundo aloca o recurso e eu vou só acompanhando o rendimento. Um ou outro fundo te informa a cota diariamente, outros têm uma periodicidade menor de informação da cota. Fundos de investimento não distribuem dividendos, não existe a distribuição de dividendos num fundo de investimento, beleza? O fundo recebe os dividendos, mas você não recebe o dividendo diretamente na sua conta, beleza? Existem muitas empresas que são gestoras de recursos de terceiros. Os bancos têm as áreas que são de gestão de recursos de terceiro. Você vai ver muitos agentes autônomos, são distribuidores de fundos de investimento. O INSS, o Funpresp, todos os institutos de previdência, todos os institutos fechados ou abertos, os institutos públicos de previdência investem pesado em fundos de investimento. O mercado de fundos de investimento é regulado pela Anbima e autorregulado, obviamente, pelas empresas participantes, beleza? Um fundo tem que seguir uma série de regras da Anbima. Quem está distribuindo um fundo de investimento também precisa seguir um código de ética bastante rígido e é muito importante te lembrar isso. Existem fundos de renda fixa, de renda variável, fundos de investimento no exterior, existem fundos de investimento cambial, existem muitas classes e existe uma classificação da Anbima para cada fundo. Você vai investir naquele que for mais adequado ao seu perfil. Existe uma vantagem muito grande nos fundos de investimento que é o seguinte: digamos que os fundos de investimento compram grandes participações em grandes empresas, sejam elas abertas ou fechadas. Eu, na pessoa física, investindo meus R$500, eu não tenho acesso a esses grandes investimentos ou investimentos mais sofisticados. É por isso que você eventualmente vai pagar para alguém te dar esse acesso, ok? Você vai pagar para alguém te dar esse acesso. E quando você junta com outras pessoas a sua cota com a cota de todas as pessoas que compraram o fundo, você tem um valor grande, logo você tem maior capacidade de investimento
em produtos que antes talvez não estivessem acessíveis para a pessoa física. Existem muitos produtos financeiros para investidor qualificado. Existem muitos produtos financeiros que o investimento mínimo é muito alto e eu não vou ter acesso na pessoa física, beleza? O investimento em fundos de investimento pode trazer para você um pouco mais de tranquilidade, mas precisa de muita transparência. Por isso que eu falei sobre o código da Anbima e tudo. Outra coisa, quando você for investir em um fundo de investimento ou em outra coisa, lembra que existe o perfil de investidor. Você precisa preencher lá um perfil de investidor para ver se você está colocando dinheiro numa coisa que é adequado ao seu perfil de risco, ao seu nível de conhecimento, às suas expectativas e ao horizonte de prazo que você tem para aquele dinheiro. Todo dinheiro que a gente investe em alguma coisa, ele tem um objetivo e existe um horizonte de prazo na nossa cabeça, ok? Muitas vezes as pessoas vêm nos perguntar aqui, Kleber, tal investimento paga diariamente, paga mensalmente? Às vezes as pessoas colocam o dinheiro achando que estão colocando na poupança, que vai ter um pagamento mensal, todo mês vai cair na conta, ou num fundo de investimento imobiliário que mensalmente coloca, ou num CDB que diariamente também vai passando. Fundos de investimento, por exemplo, não são assim. Ações não são assim. Tem ações que pagam dividendos, outras não pagam. É diferente, ok? É bastante diferente. Existem os fundos de investimento que são abertos, você pode entrar neles a qualquer momento. Se você abrir aí agora o aplicativo do Banco Inter, tem uma lista de fundos lá que você pode investir a qualquer momento. Existem os fundos fechados, eles abrem a captação e fecham. E aí você não tem acesso a eles quando eles estão fechados. Existem os fundos exclusivos. A partir de R$1 milhão é possível você montar um fundo exclusivo para você. Um fundo só de uma empresa, só de uma família ou só de uma pessoa. Os fundos de investimento, então, eles possuem assembleias de cotistas. De tempos em tempos, existem as assembleias para deliberar e aprovar diversas coisas do fundo. Se você é cotista de um fundo, você vai receber um convite para participar de uma assembleia. E hoje em dia, muitas dessas assembleias são virtuais. Muitas dessas votações você vota em formulários. Como eu posto sempre lá no Instagram, quando chega alguma coisa, eu mostro. Eu já fui cotista de fundo mútuo de privatização, muito tempo atrás. Recebia cartinha mostrando as coisas. É muito importante. Para a indústria de fundos de investimento, é muito importante a transparência. É muito importante você saber onde que o fundo está colocando o seu dinheiro e que ele esteja de acordo com a política de investimento do fundo que estava lá no prospecto. Quando você for investir num fundo, olha o rendimento passado desse fundo. Mas lembra que rendimento passado não garante rendimento futuro. Os fundos de investimento têm muitos prós e eles podem ter vários contras, que é, por exemplo, você pagar para investir. Pagar, por exemplo, a taxa de administração. Observa sempre determinados benchmarks. Se o seu fundo que você está investindo bate, por exemplo, no CDI, se ele rende, por exemplo, mais do que a inflação, mais do que a Selic, são vários parâmetros de mercado que a gente vai tendo e você vai crescendo como investidor. Eu espero que esse vídeo sobre fundos de investimento, que fala aqui um pouquinho sobre fundos de investimento, mas te dá uma ideia do que são fundos de investimento. Existem fundos famosos, o Fundo Verde, os fundos Alaska, existem muitos fundos que são famosos no mercado, que tem centenas de milhares de cotistas. Eu espero que ele tenha ajudado você a entender um pouquinho mais do mercado financeiro e desse produto financeiro que você também precisa conhecer. Aquele abraço e até o próximo vídeo.